Oi gente, eu sou o Lucas Dallas e hoje nós vamos falar sobre um livro que tem um pouquinho de tudo, gente. Ele tem um pouquinho de alquimia, ele tem um pouquinho de magia, ele tem um pouquinho de personagens politicamente incorretos, tem muita cerveja, muita cerveja. Nós vamos ter até ciborgues bêbados. Eu estou falando da Casa de Penhores, do David Machado. O livro da vez é este daqui. Deixa eu tentar mostrar porque a luz está meio estranha. Este daqui é o livro, tá? A Casa de Penhores. E, gente, essa capa aqui foi o próprio autor que desenhou. Então, este daqui é o autor, tá? David Machado, é o dono do selo Machado Story. Tá? Então, tem até Instagram, eu vou deixar os links todos aí embaixo. Então, esse daqui, gente, ele é o primeiro livro do autor e ele é composto por um romance, né, a história principal, e no final nós vamos ter 2 contos em anexos, tá? Então ele é um livro mais 2 contos. Além do autor ser o dono da Machado Store, desse selo, ele também é ilustrador. Então ele coloca muito do trabalho dele, de ilustração, dentro do livro. E os desenhos dele sempre são meio psicodélicos, bastante expressivos, então é muito, muito foda. E o livro também ele tá cheio de ilustrações que o próprio autor fez. Então basicamente, gente, o livro tem uma história, mas a proposta do livro é outra. Eu vou explicar isso já já. Primeiramente, nós vamos ter toda uma cidade fictícia. E aqui, gente, ele coloca se passando no ano de 1400. Só que a gente vai perceber que o ano não é o mais importante. Porque esse daqui, digamos que é uma história, é um universo alternativo. Entendeu? Então não fiquem pensando, no ano de 1400 não tinha eletricidade. Ele fala sobre eletricidade. Então aqui é uma cidade fictícia num outro universo. E aí nós vamos ter o Wallace, que ele é um cientista. E aí ele mora numa casa muito sinistra com a irmãzinha dele. E o coelho da irmãzinha dele, que é o Bartolomeu, acaba morrendo. E aí o Wallace, como ele é um cientista todo fodão, ele quer ressuscitar o coelho, de qualquer jeito. Então vai ser o livro inteiro com o Wallace tentando ressuscitar esse coelho. Tentando achar alguma fórmula alquímica, sabe, pra trazer ele de volta. Puta que pariu. Morra, desgraçado. E aí no meio desse processo, né, no meio dessa busca pela ressurreição, ele vai fazendo testes em um robô, né, que na verdade é um ciborgue, né, ele é um robô, só que ele tem o cérebro humano. E ele acaba conseguindo trazer vida para esse robô, gente. O robô é o melhor do livro, vocês não têm noção do que é esse robô. Ele é muito engraçado. E ele é um robô com cérebro humano, né? Então ele tá meio que avoado ainda na hora que ele acorda, ele não sabe o que é o que ele faz, e aí ele é bêbado porque ele bebe cerveja pra caramba. Então assim, gente, é um livro bem diferente do comum. E por que eu tô indicando esse livro aqui no mês do Natal, né, em dezembro? Porque o livro se passa no Natal, gente. Então a cidade está toda decorada, né? Todo mundo naquele espírito natalino e tal. Só que eles são muito diferentes, esses personagens. Então assim, gente, a história do livro ela pode parecer simples, mas eu diria que o melhor do livro, o mais legal, é a proposta. Por quê? Porque a proposta do livro ela é justamente meio que ser um conjunto, uma combinação de coisas. Então, por exemplo, não tem como você avaliar esse livro só pela escrita. Ou só pelos personagens, entendeu? Ou só pelo, sabe? Não tem, é um conjunto de coisas que vão formar tudo. Então o livro ele é interessante pela junção das coisas. Então você tem as ilustrações, que são incríveis, geniais. Você tem os personagens politicamente incorretos. Toda hora eles bebem pra caralho, entendeu? Eles ficam bêbados. Você vai ter também, gente, um pouquinho de horror cósmico no livro. Acreditem se quiser, nos 2 contos, né, principalmente no primeiro conto que tem no final do livro, tem um pouquinho de horror cósmico. A gente sente muito essa influência. É uma escrita simples, não tem nada avoado demais, nem nada tão raso demais também. Mas é como eu falei, gente, é a junção de todos esses elementos que vão fazer a história ficar interessante. E eu fiquei sabendo que o livro vai ter continuação. Então a gente pode esperar aí mais um próximo livro, né? Eu gostei muito das referências que o autor faz a símbolos do ocultismo, digamos, né? E da mitologia também, dos clássicos literários, né? Então ele vai fazer referência a Fausto, ele faz referência a símbolos da alquimia, entendeu? Então o autor ele manja um pouquinho desse lado do ocultismo, então ele coloca muito isso aqui em forma de referências, né? Tanto pelo nome de algum personagem, ou então o próprio personagem está na história. Ele mistura muito aqueles elementos da Inquisição da época de 400, né? De 1400, da Inquisição, no caso das fogueiras, das bruxas morrendo queimadas, entendeu? E é como eu falei, gente, o livro ele é meio misturado, ele tem esse toque moderno, né?
no caso da cerveja, dos robôs, do robô bêbado, né? Mas ele tem muito aquela coisa medieval também, então ele é uma mistura de tudo, só que não é que fica confuso e não fica idiota. É porque, como eu falei, a proposta do livro é ter essa pegada, entendeu? O livro ele lembra muito, gente, esses desenhos que a gente assiste, né, que a gente adora, que são desenhos politicamente incorretos. Por exemplo, os Simpsons, tem Mission Hill, tem Invasor Z, sabe? Então o livro lembra muito esse tipo de desenho. Inclusive, eu fiquei, conforme eu fui lendo o livro, eu fiquei imaginando assim esse desenho sendo formado, né, com essas ilustrações do David. E eu fiquei muito assim, nossa, seria muito foda um desenho desse livro. Então se você gosta mais dessa pegada assim, mais descontraída, né? Dessa pegada mais um pouquinho escrachada, não vou dizer que ele chuta o pau da barraca, porque ele não causa nenhuma polêmica no livro, mas os personagens são muito descontraídos, sabe? Você sente que eles não estão naquela de, ai, porque ele é bonzinho, ai, ele é, sabe? Não, todos os personagens têm dois lados, um lado bom, um lado ruim, um lado curioso. Tem até uma certa cigana também, que ela digamos que é a voz da razão, né? Sempre que o Wallace vai fazer alguma merda, a cigana aparece e ela fala, olha, cuidado com isso, porque pode acontecer isso, é perigoso. E aí daqui a pouco ele oferece uma cerveja pra ela vai beber, não tá nem aí com a porra toda. Então, gente, é um livro legal, é um livro muito... Nossa, eu muito recomendo de você ler esse livro, ainda mais agora na época de Natal, porque o livro tem toda essa pegada natalina, então é muito, muito interessante. O livro é fininho, dá pra você ler em algumas horas, eu li ele bem rapidinho também. E os dois contos do último livro, eles deixam sim uma brecha para o próximo, né, então vamos esperar o próximo. Então vou dar 5 vassourinhas pro livro, porque realmente é um livro que eu gostei demais, foi uma leitura... Eu não vou nem dizer que foi uma leitura legal, mas foi uma experiência muito divertida. Foi uma experiência muito descontraída e deu muita sede de beber cerveja. Eu tive que comprar umas 3 cervejinhas para ler esse livro depois. Eu vou deixar o Instagram do autor, né, da Machado Story aí embaixo. Você também vai achar os links para você adquirir o livro. E aí no Mostrar Mais você também encontra links para os meus livros, pela Estrada Fora e o Âmbar, estão em promoção de Natal, então aproveita, corre lá. A promoção tá na Amazon, tá? Então cliquem no link da Amazon. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijo e até a próxima.